1 Coríntios 14. Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também intercede para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei, se vos não falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ora, até as coisas inanimadas, que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças àquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, que falo em línguas mais do que vós todos. Todavia na igreja eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Está escrito na lei: por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, a profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos. Mas, se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado, os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. E falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Mas se a outro, que estiver sentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados, pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém se considera profeta, ou espiritual,
reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isto, ele é ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, entendendo o dom de línguas e a profecia, estudo bíblico profundo. O capítulo 14 de 1 Coríntios é uma carta de Paulo que orienta a igreja de Corinto sobre a correta utilização dos dons espirituais, especialmente o dom de línguas e a profecia. Paulo enfatiza a importância da edificação da igreja e a necessidade de ordem no culto. Aqui, vamos destacar 3 pontos principais deste capítulo. A superioridade da profecia sobre o dom de línguas. Paulo argumenta que a profecia é superior ao dom de línguas porque edifica a igreja, enquanto falar em línguas sem interpretação só edifica a pessoa que fala. Ele encoraja os coríntios a buscarem os dons espirituais que beneficiem a congregação como um todo. Em nossas vidas, esse ensinamento nos lembra da importância de usarmos nossos dons e habilidades para o bem coletivo, não apenas para nosso benefício pessoal. No contexto da igreja, isso significa que devemos buscar contribuir de maneiras que ajudem a edificar e fortalecer a fé dos outros. Fora da igreja, podemos aplicar este princípio ao buscar formas de ajudar nossa comunidade, família e amigos, colocando os interesses e necessidades dos outros acima dos nossos. O foco deve ser sempre na edificação mútua, promovendo um ambiente de crescimento espiritual e apoio. Se você está gostando deste estudo, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like e comente suas reflexões até agora. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam aprender mais sobre a Bíblia. A necessidade de interpretação das línguas. Paulo explica que falar em línguas sem interpretação não é útil para a igreja, pois os ouvintes não conseguem entender a mensagem. Ele enfatiza que, para que o dom de língua seja benéfico, deve haver alguém que interprete, tornando a mensagem compreensível para todos. Este ponto nos ensina a importância da clareza e da comunicação eficaz em todas as áreas da vida. Seja no trabalho, na família ou na igreja, devemos nos esforçar para que nossas palavras e ações sejam compreendidas claramente pelos outros. Na prática, isso pode significar pedir feedback, ser paciente e explicar conceitos de diferentes maneiras até que todos entendam. Além disso, isso nos lembra da importância de sermos intérpretes das necessidades e sentimentos dos outros, oferecendo suporte e compreensão de maneira significativa. Ordem e decência no culto. Paulo orienta a igreja de Corinto a manter a ordem e a decência durante os cultos. Ele destaca que Deus não é Deus de desordem, mas de paz, e que todas as coisas devem ser feitas para a edificação da igreja. A ordem e a decência são princípios que podemos aplicar em diversas áreas de nossa vida. No culto, isso significa participar de maneira respeitosa e contribuir para um ambiente harmonioso. Em nosso dia a dia, isso pode se traduzir em organizar nossas tarefas, manter uma atitude de respeito em nossos relacionamentos e buscar a paz em nossos ambientes de convivência. Quando promovemos a ordem e a paz, refletimos o caráter de Deus e criamos espaços onde todos podem prosperar e crescer. O capítulo 14 de 1 Coríntios nos oferece valiosas lições sobre o uso dos dons espirituais, a importância da edificação da comunidade e a necessidade de ordem e clareza na comunicação. Aplicando esses princípios em nossas vidas, podemos nos tornar instrumentos de paz e edificação, tanto dentro quanto fora da igreja. Gostou deste estudo? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas pelo ensino da Palavra de Deus. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal e para a disseminação do Evangelho. Junte-se a nós nesta missão.